Quero dizer que Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus conhece o teu coração. Amém? Eu estava meditando ali e me lembrando como então nessa noite, eu não sei se você subiu aqui, mas se você subiu desejoso, se você tem orado, se você tem buscado o Senhor, certamente que Deus vai confirmar a tua oração nessa noite. Certamente que Deus vai confirmar a sua fé, Deus vai visitar a sua fé, a sua vida nessa noite. Rapidamente eu queria citar aqui uma passagem que está dentro disso que eu estou falando aqui nessa hora. E fala de um homem chamado Simeão, que diz assim: havia um homem em Jerusalém, cujo nome era Simeão, e este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Amém? Então presta atenção, esse homem, ele esperava no seu coração, havia um desejo no seu coração, de conhecer, de ver a salvação do seu povo, a salvação de Israel. Amém? Ele esperava a consolação de Israel, ele tinha um desejo de ver o Salvador de Israel, e por causa disso, desse desejo do seu coração, o Espírito Santo começou a repousar sobre a sua vida. Está entendendo? Como tudo se move pela fé, como Deus se move pela disposição do nosso coração. Então aqui, quando ele começa a ter esse desejo no seu coração e essa fé, que ele ia ver a consolação de Israel, o Espírito Santo começou a agir sobre ele. E então, no 26 diz que e o Espírito Santo revelou para ele que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, antes de ver o Salvador de toda a terra. Amém? E aí, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais, José e Maria trouxeram o menino, trouxeram Jesus com eles, para procederem segundo a lei, para apresentar Jesus no templo. Então, não fala o detalhe aqui, mas diz que ele tomou nos braços, ou seja, esse homem foi tão dirigido pelo Espírito Santo que ele, no exato momento que José e Maria estavam entrando com Jesus nos braços, ele foi ao encontro e viu que era o Salvador de toda a terra e tomou Jesus nos braços. Então eu quero dizer para você, irmãos, que Deus é assim. Deus ele visita a nossa fé, Deus visita a nossa, o desejo do nosso coração, E talvez você subiu dessa maneira nessa noite. Eu quero dizer para você que Deus vai se mover na tua vida, que Deus vai se revelar na tua vida hoje. Amém? Ainda que seja só por tua causa, Jesus vai estar aqui hoje. Porque a palavra diz que quando Jesus descia da Judeia para a Galileia, a palavra diz que era necessário que ele passasse por Samaria, e isso era por causa de uma mulher, por causa de uma pessoa, por causa de uma vida. Jesus, ele mudou o curso da sua viagem, porque ele tinha um propósito, tinha um plano naquele lugar. Então eu quero dizer para você, tenha essa fé nessa noite, porque Deus vai se mover nesse lugar dessa mesma maneira. Deus não mudou, Deus continua visitando os sonhos, Deus continua visitando a fé, Deus continua visitando em resposta à nossa oração. Então, se é assim que você subiu aqui nessa noite, creia nisso, que o Senhor está nesse lugar por tua causa, que Ele está nesse lugar por tua causa, que Deus ouviu a tua oração, e Deus vai falar com a gente nessa noite. Amém, Senhor. Entregamos esse momento a Ti, ó Deus bendito. Senhor, é tão bom, Senhor, saber que o Senhor, ó Deus, está nesse lugar.
Ó Deus, que o Senhor está aqui, Pai, por causa daqueles que dobraram seus joelhos, por causa daqueles que alimentaram a sua fé, que declararam que hoje o Senhor estaria aqui, que hoje o Senhor o visitaria, que hoje ele contemplaria o Senhor. Ó Deus, faz esta obra nesta noite. Confirma, Senhor, a tua palavra sobre nós nessa noite. Deus maravilhoso, Deus bendito, que o Espírito Santo, Senhor, esteja sobre nós nessa noite, Senhor, para revelar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite. Que os nossos olhos vejam o Senhor, que os nossos olhos, Senhor, tenham a revelação da tua palavra, que vai ser ministrada aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Amém, queridos, podeis assentar. Pastor Éder, por favor, pode vir. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Hoje aconteceu umas coisas assim na minha vida que eu falei, só Jesus sabe onde Ele quer a gente mesmo, né, irmãos? Eu tinha uma outra igreja para me pregar hoje, não deu certo de estar lá. E minha nenê começou a queimar de febre hoje à tarde, né? Depois que eu tinha falado com o pastor Júnior. Aí eu falei assim para minha esposa, falei, amor, vamos ter que levar ela no pronto-socorro, então o que a gente faz? Eu ligo lá para o pastor Júnior, cancelo. Ele falou, amor, Deus não disse sempre para nós que era para você cuidar das coisas dele, que das nossas ele cuidaria? Então deixa eu lá no pronto-socorro com as crianças, você vai e ministra a palavra, e Deus vai ser glorificado em todas as coisas. Falei assim, eu estava ali, eu falava assim, ô Jesus, né? Poxa vida, né? Às vezes a gente fica vivendo momentos delicados como esse, mas como é bom ter os cuidados de Deus, irmãos. Como é bom saber, né? Eu sei que minha esposa e as crianças estão lá nos cuidados de Deus, e eu também estou aqui nos cuidados de Deus, e você está aqui nos cuidados de Deus, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmãos. Eu estava em dúvida em duas passagens, na hora que eu cheguei aqui, e o Senhor, na ministração do pastor Júnior aqui, o Senhor falava para mim ministrar João, Evangelho de João, capítulo de número 6, glória a Deus. Eu quero transmitir algo de Deus para nós. Evangelho de João, capítulo de número 6, a Bíblia fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Glória a Deus. E você vai ser abençoado por Deus, irmãos. Melhor, nós já estamos sendo abençoados por Deus. Como que está o noticiário nos dias de hoje, né? Como está terrível. Governo, política. A gente vê as postagens no Face, WhatsApp, em todos os lugares. Todo mundo dando maior apoio, né? A população. Nós cristãos ainda somos contra as coisas erradas. Somos contra todas as coisas que não são corretas, que não são certas. Mas eu não vou falar sobre isso aqui, porque todos nós já estamos vendo isso. Mas eu quero nessa noite trazer para você algo e lhe fazer uma pergunta. Como está o seu relacionamento com Deus? Como que está o meu relacionamento com Deus? Como que está o relacionamento da igreja Monte Santo com Deus? Como que está o relacionamento da igreja Frutos da Vida com Deus? Como que está o relacionamento nosso, irmão, pessoal e particular com Deus? Vivemos numa época onde há crise. Onde há crise em todas as áreas das nossas vidas, há crise. Porque se nós dissermos que não há crise, somos mentirosos, porque Cristo disse assim, no mundo tereis aflições, crise. No mundo vocês vão ter crise, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
A Bíblia ela é clara quando ela fala conosco, quando nós passamos por dificuldades, passamos por lutas, passamos por tribulações, passamos por vários problemas que são difíceis de lidar nas nossas vidas. Às vezes entramos dentro da igreja e precisamos ouvir alguém dizer aquele pensamento assim: olha, você é um Superman, você vai vencer, você vai conquistar, você vai superar tudo isso. E às vezes chegamos na igreja e não ouvimos uma palavra dessa. Ouvimos uma palavra, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ou de repente ouvimos uma outra palavra dizendo: olha, no mundo você vai ter aflição. Mas independente de como está esse mundo e como está essa crise, eu lhe faço a pergunta: como está o seu relacionamento com Deus? Como está o meu relacionamento com Deus? Vivemos numa época, irmãos, será que nós estamos sendo seguidores de Cristo? Será que nós temos se doado a Cristo? Será que nós temos se entregado a esse Cristo a qual nós tanto falamos, a qual nós tanto pregamos, a qual nós tanto anunciamos, a qual nós tanto cantamos e dizemos que nós amamos? Eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo de número 6, e eu quero te ensinar aqui hoje, através da palavra, como superar uma crise. Como superar uma crise através da palavra de Deus. A partir do versículo 1 diz assim: depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isto para tanta gente? E disse Jesus: mandai assentar-se os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, o quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens os milagres de Jesus que tinha feito, disse: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Eu quero pedir para você não fechar a sua Bíblia, não. Mas eu quero ministrar para mim e para você hoje, como que a gente vai superar uma crise? Como que eu posso superar uma crise no meio da crise? Como que eu posso vencer as dificuldades no meio da dificuldade? Como que eu posso vencer os problemas se eu estou totalmente rodeado de problemas? Como que eu posso dar volta por cima num mundo tão difícil como esse? Aonde não há em quem confiar, aonde não há em quem dar a nossa confiança, entregar a nossa confiabilidade. Mas nós precisamos entregar isso a Cristo. Esse texto de João, irmãos, é muito claro. Eu já preguei muito sobre esse texto, e também já fiz muitas campanhas na igreja sobre esse texto, porque eu amo muito esse texto de João, capítulo 6. A Bíblia diz que Jesus, depois que ele tinha vivido alguns momentos, alguns milagres, a Bíblia diz que Jesus, ele atravessa ali o mar da Galileia, conhecido como Tiberíades, e a Bíblia diz que uma grande multidão começa a seguir ele, porque ele estava fazendo muito milagre.
E a multidão seguia eles porque o milagre que eles faziam, que Jesus fazia, chamava atenção. E aquela multidão começa a seguir Jesus. Só que chega num determinado momento, aquelas pessoas que quando saíram das suas casas, com seus bornás cheios de pão, com pedaços de peixes, com seus alimentos, com seu lanchinho, de repente eles saem dos seus lares e passa-se alguns dias seguindo Jesus. E quando chega nesse momento aqui do texto do capítulo 6, a Bíblia diz que o povo começou a sentir fome. O povo começou a ficar com fome. E os discípulos começam a fazer cálculo na sua mente para ver o que dava para fazer com o dinheiro que eles tinham, ou se dava para trabalhar, para arrecadar alguma coisa para sustentar aquele povo. E eles começam a fazer os seus cálculos. E de repente ali um dos discípulos, agindo com inteligência, ele chama Cristo no particular e fala assim: olha, tem um discípulo ali que ele descobriu uma coisa muito importante. Ele descobriu que no meio do povo tem um jovem, e esse jovem tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Ao mesmo tempo que ele tentou arrumar uma solução, ele já duvidou, porque ele disse: olha, ali tem um rapaz que tem pães e peixes. Poxa vida, mas o que é isso para tanta gente, Então não vai adiantar nada. E de repente Jesus chama os seus discípulos, manda que as pessoas se assentam no chão, em grupos. Ele pega os pães, os peixes, traz uma grande multiplicação. A Bíblia diz que o povo comeu tanto que eles queriam, eles comeram à vontade. Sobraram alguns pedaços, Jesus mandou eles recolherem os pedaços, e ainda sobrou 12 cestos cheios da bênção de Deus. Pastor Éder, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmão, que para a gente superar uma crise, vencer um momento de dificuldade na nossa vida, a primeira coisa está no nosso versículo 2 aqui do capítulo 6, tanto na minha quanto na sua Bíblia. Versículo 2, ele diz assim: e grande multidão seguia. Um grande segredo para enfrentar uma crise, independente da situação que você vive, é ser um seguidor de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, quando ele atravessa o mar, a Bíblia ela é muito enfática nesse texto, quando fala em grande multidão o seguia. Seguir a Jesus, irmão, não é para qualquer pessoa. Muitos são simpáticos de Cristo, são simpatizantes, muitos simpatizam com o Evangelho, mas para vencer uma crise é importante ser um seguidor de Cristo. Pastor Éder, o que é ser um seguidor de Cristo? Um seguidor de Jesus Cristo, irmão, na tradução, se você pegar aqui, seguia, quando a Bíblia fala no sentido seguia, a Bíblia nos dá 2 posições: é tomar Jesus como modelo de vida e renunciar a todas as coisas possíveis para que pudéssemos segui-lo. Uma pessoa que renuncia coisas da própria vida, e uma pessoa que toma Jesus como modelo de vida, ele vence crise, porque Jesus ele foi claro quando ele disse: no mundo tereis crise ou aflições, mas tende bom ânimo, porque eu sou vencedor das crises. Uma pessoa, quando ele toma Jesus como modelo de vida, e ele renuncia coisas da própria vida, ele está dando um grande passo para superar as crises da vida dele. Pessoas estão se entregando às lutas, estão se entregando às dificuldades, pessoas estão se entregando aos problemas, porque estão seguindo os problemas, estão seguindo as dificuldades, estão desanimando e estão abandonando a presença de Deus, porque estão seguindo qualquer outra coisa, mas não estão seguindo a Cristo. Porque quando eu sigo a Cristo, eu renuncio coisas da minha vida, e eu vejo coisas acontecer, eu vejo o milagre acontecer. A crise vai vir, vai ter dia que vai ser um pronto-socorro, vai ter dia que é o pneu de um carro furado, vai ter qualquer outro tipo de crise na vida. Mas quem nós estamos seguindo, Cristo ou a crise? Tomar Jesus como modelo de vida é observá-lo e tudo que ele fizer fazer. É olhar, será que Cristo fazia isso agora, nesse momento que eu estou vivendo? Porque tem gente que fala assim: ó, eu nasci assim, eu sou desse jeito,
eu sou assim mesmo, então eu ajo desse jeito. Mas quando nós somos seguidores de Cristo, eu olho os passos de Cristo. Se Cristo não pisou em determinado lugar, eu também não piso. Se Cristo não falou algo com seus lábios, eu também não falo. Se Cristo não agiu em determinada situação, eu também não vou agir em determinada situação. Se Cristo agiu com sabedoria, eu vou olhar para Ele e vou também agir com sabedoria. Porque se eu quero vencer a crise, eu preciso ser um seguidor de Cristo. Muitos hoje seguem pregadores. Muitos hoje seguem lá no Twitter, né, que fala, né? Instagram, né? E muitos seguem famosos e seguem pessoas. São crentes, esquecem de seguir a Cristo. Eu gosto muito daquele irmão, eu sigo. Onde ele vai, eu estou junto. Mas e onde Cristo está, eu estarei também. Se eu quero vencer crise na minha vida, eu preciso ser um seguidor de Cristo. Primeira coisa é tomar como modelo. Segunda é renunciar. Irmão, renunciar significa abandonar, deixar para trás. Você já viu aquele crente de 15, 20 anos de evangélico que fala assim: meu Deus, eu não consegui me libertar de tal coisa ainda. Renunciar coisas por amor a Cristo, renunciar coisas por amor a Jesus. Se eu sou um seguidor dele, eu vou seguir os passos e automaticamente eu sou obrigado a renunciar. Porque Cristo um dia olhou para os seus discípulos e disse dessa forma: aquele que não tomar a sua cruz, aquele que não pegar a sua cruz e não vir após mim, não é digno de mim. Não simplesmente falando assim, assume o caráter de cristão e vem, não é isso. Jesus estava dizendo: quem não abandonar as coisas, assumir o caráter de cristão e me seguir, não é digno de mim. Nós estamos vivendo numa época que não é só o governo que está trazendo vergonha, não. Crentes estão trazendo vergonha. Pessoas que pregam a palavra dizendo que em nome de Cristo, estão trazendo vergonha diante das nossas igrejas. Vamos visitar pessoas que são simples, as pessoas estão decepcionadas, porque não há mais seguidores de Cristo, irmão. Ser um seguidor de Cristo é tomar Ele como um modelo de vida e renunciar. Mas tem uma tradução que ela é muito mais íntima. Eu quero que você entenda nessa noite. Jesus, quando Ele olha para os seus discípulos, Jesus não apenas queria que eles seguissem os passos, mas Jesus, numa das suas pregações, Ele fala assim: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos, então vocês têm que estar o que em mim? Ligado. Seguir a Jesus é mais do que tomar como modelo, e é mais do que renunciar, é ligar-se a Ele, é ligar-se a Cristo. Terminamos uma campanha sexta-feira lá na nossa igreja, uma campanha no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Irmão, é tão lindo aquele texto, porque na verdade o Salmo 91 não foi escrito para nós, ele foi escrito para o povo de Israel. E quando a Bíblia fala que Deus livraria, que 1000 cairia do lado, 10.000 à direita, o Senhor escreve aquele salmo para um povo que acordava de manhã, pegava a sua espada e ia lutar contra o inimigo. Por isso que Deus falava assim, que 1000 vai cair do seu lado, 10.000 à tua direita e você não vai ser atingido. Vai morrer um monte de gente na guerra, mas vocês não vão morrer nessa guerra. Pode ser que não foi escrito para nós, mas o Deus que escreveu para Israel é o mesmo Deus que nós servimos. O que habita, irmão, eu comecei a meditar nisso e preguei nisso na igreja domingo. O que habita no esconderijo do Altíssimo? Se eu perguntar onde é a sua habitação, você vai me dar o nome de uma rua, você vai me dar o número da tua casa. Se mora em apartamento, você vai dar o número a letra do bloco e o número do apartamento, e você vai me dar o endereço. Se eu perguntar para você onde você habita, você tem um endereço para me fornecer. Mas a Bíblia diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Que esconderijo é esse, meu Deus? Que esconderijo é esse que Deus está pedindo para nós habitarmos nele? Porque só vai descansar na sombra do Onipotente quem habita no esconderijo. Tem um texto, irmão, na Bíblia que, se você pegar lá o Salmo 15, versículo 1, você vai ver que diz assim, ó: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, ou quem morará no seu santo monte?
A pergunta que não se cala é essa: quem pode habitar? Quem pode chegar no monte do Senhor? Quer ver outro? Salmo 24, 3. Quem subirá no monte do Senhor e quem entrará no seu santo templo? Versículo 4 e 5 do Salmo 24 diz assim: aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente, esse receberá do Senhor bênção e justiça do Deus da salvação. Quem pode entrar, habitar em Deus? Ou melhor, onde é esse esconderijo? O esconderijo não existe, irmão. O esconderijo não é em Jerusalém, não é no Brasil. O esconderijo de Deus, sabe onde é, irmão? É no próprio Deus. O esconderijo do Senhor está nele. É por isso que a Bíblia diz que o que habita nele descansará debaixo de uma sombra de um onipotente, daquele que tem todo o poder. Olha o nível de intimidade que Deus nos chama para ser um seguidor de Cristo. É tomar Ele como modelo de vida, é renunciar a coisa da vida, mas estar ligado nele, habitando nele. Pastor, não estou entendendo ainda. Habitar, irmão, significa ocupar residência, morar. Morar significa residir em determinado lugar, viver. O que significa viver, pastor? Ter vida, estar com vida, aproveitar a vida no que ela tem de melhor, alimentar-se, nutrir-se, obter a subsistência, continuar a existir, perdurar, permanecer, privar da companhia, conviver, frequentar, morar, habitar, levar a vida, passar por experiência, vivenciar, dedicar-se, entregar-se incondicionalmente, ter a vida. Isso é viver. Aquele que habita em Cristo, irmão, ele vive para Cristo. É o que Paulo dizia: o viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Porque Paulo sabia o que era habitar em Cristo. Se eu quero vencer as crises que meu país está enfrentando, quer vencer a crise que a sua família está enfrentando, quer vencer a crise que a sua igreja está enfrentando, irmãos, todos nós deveremos ser seguidores de Cristo, tomando Ele como modelo, renunciando e habitando no esconderijo, habitando no próprio Deus. Às vezes seguimos tantas coisas, nós estamos vivendo uma época que está tão difícil. Uma época tão difícil, irmão, que relacionamento está complicado hoje. A pessoa, ela tem 1000 pessoas no Facebook, mas de verdade ela se relaciona com 10. E quando alguém posta uma coisa que ela não gosta, é muito fácil, ela vai lá e deleta. E a pessoa fala assim: eu tenho mais de 1000 amigos no Face. WhatsApp, é muito fácil de deletar. Nós estamos vivendo numa era tecnológica que o relacionamento do ser humano está deturpado, onde o marido e a mulher estão deitados na mesma cama, mas cada um está mexendo com o seu celular, onde os filhos estão na sala falando com os amigos pelo celular e nós estamos no quarto falando no celular com os nossos amigos, onde o relacionamento está vendo quebras de relacionamento, de regras de relacionamento, onde o homem deveria dominar todas essas regras do relacionamento, mas na verdade está sendo dominado por todas elas. Estão colocando a carroça na frente dos bois. Mas com Deus não é assim. Para ter uma ligação, um relacionamento com Deus, eu quero ver você deletar, meu irmão. Se Deus falar alguma coisa que você não gosta, eu quero ver você deletar. Se Deus te mandar fazer alguma coisa que você não gosta, eu quero ver você puxar o delete, irmão. Com Deus não é na tecnologia, com Deus é cara a cara. Um dia foram reclamar para Deus lá de Moisés, Deus falou assim: ei, fica na sua, porque com ele eu falo face a face. E com o homem que Deus fala face a face, irmão, ele é abençoado por Deus. Será que estamos preocupados em ter um relacionamento com Deus? Como está o nosso relacionamento com Ele? Se eu quero vencer as crises da vida, eu preciso ser um seguidor, renunciar e habitar no esconderijo dEle. Jesus, ele foi claro, irmãos, quando ele disse assim: olha, se quiseres descobrir os segredos, vocês vão entrar em secreto no quarto de vocês, em secreto vocês vão buscar, e em secreto meu Pai vai revelar para vocês. Pastor, peraí, eu não estou entendendo não. Então você vai entender, irmão. Porque a Bíblia nos diz,
Tem um salmo que diz assim: o segredo de Deus, ou a intimidade de Deus, é para aqueles que o temem. Quando eu entro no meu aposento em particular e eu busco a Deus, Deus revela segredo para nós. Ser um seguidor de Cristo é desfrutar dessa ligação maravilhosa e desse relacionamento, e desfrutar do segredo de Deus. Eu fico pensando quando tem crente que chega na igreja todo culto e olha para nós como pastor e fala: pastor, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Uma pessoa, como pode alguém que tem o privilégio de ter um relacionamento com Deus não saber o que vai fazer da vida, se Deus no particular revela os seus segredos? Como pode ter alguém dentro da casa de Deus dizendo: eu não sei o que fazer mais, se tem todo o privilégio e o direito de ter intimidade com Deus, onde Deus revelará o seu segredo? Ser um seguidor de Cristo é a primeira coisa para vencer uma crise. Havia uma multidão seguindo Cristo aqui. E a coisa é tão interessante, irmãos, que eu até deixei marcado aqui. Se você pegar o texto na Bíblia, lá de Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 22, a Bíblia diz assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, corpo lavado com água limpa. Jesus, Ele nos deu a oportunidade de viver uma vida íntima com Deus. Então seguir a Cristo não é só vir na igreja, irmão. Seguir a Cristo não é só participar de culto. Seguir a Cristo é habitar no esconderijo, é buscar intimidade, é buscar a profundeza do relacionamento. Ser um seguidor de Cristo é buscar essa profundeza do relacionamento. E eu penso sempre nisso. Quantas vezes, né, se a gente olhar para o nosso passado como cristão, no início da nossa conversão, quantas pessoas falam: poxa vida, aquela época parece que eu sentia Deus de uma forma mais perto. Poxa vida, parece que era mais gostoso quando eu orava, quando eu era mais jovem, eu orava, sentia a presença de Deus, era algo maravilhoso. Mas por que não sente agora? Com a maturidade, de uma forma melhor, mais estruturado biblicamente, mais consciente como um cristão. Porque nós deixamos, irmão, de manter esse relacionamento com Deus. Nós nos relacionamos com mais de 1000 pessoas através da tecnologia, e às vezes esquecemos de nos relacionar com Deus. O relacionamento de Deus com o homem não é igual o relacionamento do homem para com o homem. Deus quer ter um relacionamento comigo e com você diferente. Deus quer viver a intimidade comigo e com você, através da palavra. Olha comigo aí, irmãos, o versículo 3 e 4. E subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Quer vencer a crise? Esteja sempre aos pés de Cristo. A Bíblia diz aí que Jesus subiu ao monte e os discípulos estavam ali junto com Ele. Esteja aos pés de Cristo, irmão. Esteja aos pés de Cristo todos os dias. Não esqueça disso, que você vai vencer crise através disso, porque é ali que Ele vai revelar a grandeza de Deus, é ali que Ele vai revelar os mistérios de Deus. O duro que numa época como essa a gente pergunta, fala: irmão, quantas horas você ora por semana? Ele fala: meu Deus, eu trabalho tanto que eu não tenho nem tempo para orar. É vergonhoso quando nós perguntamos ao cristão que congrega conosco e falamos: irmão, quantos capítulos você lê da Bíblia por dia? Ai, pastor, malemar, eu acordo de manhã, eu abro a Bíblia e vejo o que Deus vai falar e fecho e vou trabalhar. Habitar no esconderijo do Altíssimo é ir nas maiores das profundezas do relacionamento com Deus. Quando Jesus disse aos seus discípulos assim: olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Quando ele usa o termo assim, ó, buscai, Jesus estava dizendo assim: vocês vão cavucar,
nos lugares mais profundos. A tradução original significa procurando nas rochas, nos rochedos mais profundos a sua essência. Quando Jesus fala buscar em primeiro lugar, Jesus estava falando assim: vocês vão cavucar, e vocês vão buscar, e vocês vão na maior da profundeza, onde vocês vão encontrar um relacionamento comigo. Então, irmão, uma vida superficial cristã, pessoas que dizem que são evangélicos, muitos dizem que são evangélicos aí fora, é até forte o que eu vou falar. A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Então não adianta nós falarmos que somos crente, nós precisamos ser um seguidor íntimo de Cristo. Quer vencer as crises da vida? Seja um seguidor de Cristo. Esteja aos pés de Cristo. Assentou-se ali com seus discípulos no monte, Jesus. Versículo 5: levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para comer? Então, levantando os olhos, vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães? Quantas vezes Jesus coloca a gente a teste, né, irmãos, na nossa vida? Quem garante que essa crise que você não está vivendo é uma prova? Quem garante que não é uma dificuldade que eu e você estamos passando para o crescimento nosso? Jesus, ele olha para aquela grande multidão e ele percebe que não havia mais pães, que não havia mais peixes, que o alimento do povo já tinha acabado. E Jesus chama um dos seus discípulos, que era muito bom de cálculo, pelo que eu olho aqui no texto. E Jesus olha para Filipe e fala assim, seus discípulos: onde nós vamos comprar pão para dar para o povo? Uma coisa interessante, irmãos, quem tem fome vence crise. Sabia disso? Quem tem fome vence a crise. A fome nos leva a tomar atitudes que superam o nosso ego. A fome nos leva a tomar atitudes que superam o nosso orgulho. Pastor, o que o senhor está falando aqui quer que a gente passe fome? Não é isso. Os discípulos estavam com fome. A fome aqui era o maior desejo. Era um desejo tão grande naquelas pessoas, eles estavam querendo comer, mas eles não queriam deixar Cristo de lado. Eles não queriam parar de seguir. Eles demonstravam aquela fome, aquela vontade de se alimentar de algo. Nisso surge na mente de Cristo o desejo e a vontade de fazer um milagre. Tem pessoas que estão vivendo a crise, mas é aquela pessoa que fala assim: tá bom, assim mesmo, tá bom. Cadê o desejo? Cadê a fome de vencer? A pessoa está passando por dificuldade, ela fala assim: não, é normal, é normal. E ela se acomoda com aquilo. Mas cadê a fome? Cadê o desejo de superar isso? Cadê a vontade de saciar? Cadê a vontade de passar por cima? Cadê a vontade de destruir aquilo que está nos afligindo? Jesus olha para aquela multidão e a multidão demonstrando fome. Irmão, Jesus só percebeu, não é porque ele era onisciente, porque é onipresente, onipotente, não. Jesus, quando ele olha, com certeza ele via na face das pessoas uma demonstração de fome. Deus, ele quer olhar para mim, para você e ver vontade, irmão, ver desejo. É Jesus olhar para mim, para você, como olhou para Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, homem, Jesus não vai te dar atenção. E cada vez ele gritava mais. Eu tenho duas filhas, irmão. Quando uma pede alguma coisa para comer, eu dou para aquela que pediu. A outra não pediu. Se é fora de horário de almoço, fora de horário de café, chega uma lá: pai, estou com fome. Você dá para ela comer, a outra não vai. De repente está assistindo um desenho, está brincando. Você vai alimentar quem está mostrando fome. Jesus, ele olha para aquela multidão e ele pega ali e ele fala: meu Deus, é hora de começar a prover um milagre para esse povo. Eu só venço a crise quando eu demonstro vontade. Mas tem aquela pessoa que fala: puxa, pastor, eu já lutei tanto que eu não aguento mais. Mas Jesus já mandou você parar. Ele já mandou eu e você parar. Ele já olhou para mim e para você e falou: para, eu não quero que você luta mais.
Você só vai parar de lutar, irmão, o dia que Deus olhar para você e falar: para. Porque enquanto Ele não der essa última palavra, eu não posso parar. E Jesus vê uma fome naquele povo. Será que Jesus está vendo isso no nosso? Será que Jesus está vendo? Aquele que tem sede, vem e beba. Vem e beba. Como é duro, irmão, quando você vê uma pessoa, aquela pessoa que não come nada, né? A pessoa vai na sua casa, quer comer? Não, não quero. Quer tomar uma água? Não, não quero. Quer um suco? Também não quero. Aí você fala assim: meu Deus, na próxima eu nem ofereço mais. A pessoa não quer nada. Aí tem aquele que você fala: ô irmão, quer? Ô irmão, quero. Tem um danoninho aí também? Eu também quero. Demonstrar vontade. Estou na presença de Deus, mas eu não demonstro vontade. Cadê a vontade de viver, irmão? Cadê a vontade de vencer? Cadê a vontade de superar? E Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: onde nós vamos comprar então o pão? Porque ele viu fome. E depois que Jesus vê a fome, um discípulo abençoado chamado Filipe, olha o versículo 7. E respondeu Filipe: 200 dinheiro de pão, ou denário, igual alguma Bíblia, não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Filipe, ele foi muito calculista. Uma pessoa calculista não vence crise, viu, irmão? Uma pessoa de muita razão na vida não vence crise. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz assim: não foste chamado para andar por vista, mas foste chamado para andar por fé. Uma pessoa muito calculista não vence crise. Você já viu aquela pessoa que vai num banco, empresta o dinheiro para pagar outra conta, aí fez um buraco, aí vai e empresta do outro para pagar outra conta, porque ele está fazendo um cálculo, sendo que Deus não deu permissão para ele fazer nada disso. É totalmente calculista. Ele chega na igreja e fala: Deus, o culto hoje vai ser assim, porque se eu fizer assim, 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 o Senhor vai responder assim, e as coisas vão acontecer assim. Uma pessoa totalmente calculista e dá razão, não vence crise. Filipe olha para Jesus, faz os cálculos e fala: mestre, o negócio é o seguinte, 200 dinheiros ou 200 denários não vai ser suficiente para alimentar esse povo. Irmãos, um denário equivalia a um dia de trabalho. Então Filipe estava dizendo: Jesus, ainda que a gente trabalhe 200 dias, 200 dias, que dá 6 meses e pouquinho, não vai ser suficiente para alimentar o povo. Se eu quero vencer crise, eu preciso entender quando Jesus está falando comigo. Quando Jesus ele lança aquela questão, era para experimentar, como diz a Bíblia. E Jesus falou isso porque ele já sabia o que ia fazer, mas ele fez para experimentar. Quantas pessoas estão sendo experimentadas por Cristo e não estão passando no teste, porque são calculistas? Quantas pessoas estão sendo experimentadas por Deus e não estão passando, vencendo a crise, sabe por quê? Porque são calculistas. Vou falar uma coisa aqui, irmãos, eu sou muito simples. Eu falo assim para minha esposa: eu posso ter 10 reais na carteira, mas se ela e minhas filhas quiserem chupar um picolé, eu não vou ficar guardando aquilo, eu vou lá e compro e elas vão comer, e depois Deus vai prover o resto. Eu vejo pessoas por coisas de comer, eu já vi gente, irmão, economizar dinheiro, fica com vontade de comer as coisas para guardar dinheiro. São pessoas calculistas, passa vontade, porque é calculista. E eu fico pensando, irmão, o calculista aqui não conseguia fazer nada, e o restante que estava de mão vazia, pronto para receber o milagre de Cristo. Às vezes eu não tenho nada na minha mão, mas Jesus ele vai prover todas as coisas. Às vezes eu não tenho nem a capacidade de fazer um cálculo, é tão grande a luta que a cabeça não dá nem para pensar em cálculo. Tem hora que o problema é tão grande, irmão, que você não quer nem pensar no problema, você quer pegar a vara, pegar os anzol, pegar a maleta de pesca e sumir.
não dá nem vontade de fazer cálculo. Aí a mulher vem com aquelas listinhas, fala: amor, vamos fazer as contas? Pelo amor de Deus, deixa isso aí lá para o final do mês, deixa para o mês que vem, eu não quero nem mexer com esses papéis hoje. Eu não estou dizendo, irmãos, a mulher inteligente, o homem inteligente senta para fazer os cálculos das dívidas, viu? Não é de qualquer jeito também não. Porém, Filipe, ele foi muito calculista. Ele tentou colocar um impedimento no agir de Deus. Olha, não vai ser suficiente. Aí um outro discípulo, de repente, dentro do próprio coração, achou que poderia ser melhor que Filipe. E olha o versículo 8 comigo aí. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? André, de repente, ele acha que ele poderia suprir algo para Jesus. E André, ele chega, de repente ele vê Filipe fazendo cálculo e fala: não é assim não. Aí ele chega e fala: mestre, eu encontrei um jovem que tem 5 pães e 2 peixes. Aí ele fica pensando e fala: puxa vida, mas o que é isso, né? Para tanta gente, isso não é nada. Quantas vezes nós somos assim? Tentamos achar a solução para a nossa crise, tentamos achar a solução para a dificuldade. Olha, Jesus, se o Senhor fizer aqui, vai ser assim, Jesus, então tudo vai resolver. Irmão, fala sério, quem nunca orou desse jeito? Quantas vezes eu dobrava meu joelho e falava: Deus, se o Senhor fazer assim, eu vou glorificar tanto o seu nome. Se o Senhor fazer isso e aquilo, eu vou glorificar o Senhor. E Deus nunca fez do jeito que eu pensei, e até hoje nunca está fazendo do jeito que eu pensei, e eu sei que nunca mais Ele vai fazer do jeito que eu penso, porque os pensamentos de Deus são maiores que o nosso. Os pensamentos de Deus vai além dos nossos. De repente você quer entrar numa escola, Deus te coloca na outra. Você quer morar num bairro, Deus te coloca no outro. Você quer para uma cidade, Deus te manda na outra. Você quer para um lugar e Deus te manda para o outro. E Jesus, ele toma o controle da situação. Aí ele pede para o menino. A Bíblia diz, na verdade não diz que ele pede, né? Olha comigo o versículo 10 aí. E disse Jesus: mandai assentar-se os homens, pois havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se pois os homens no número de quase 5.000. Somente tem um minutinho. Quer vencer crise? É hora de assentar e ficar quietinho. Quer vencer crise, irmão? Existe um momento certo de sentar e ficar quietinho. Você já tentou os cálculos, não deu certo. Você já tentou as suas soluções para a crise e não deu certo. Agora é hora de assentar e ficar quietinho. Pastor, eu já tentei de tudo e não deu certo. Então qual que é a hora agora? Agora é hora de assentar em grupo, ficar quietinho. Agora é hora de viver a comunhão. Agora é hora de fechar o biquinho e aguentar ali a provisão divina de todas as coisas. Aí o versículo 11 nos diz assim: e Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, o quanto eles queriam. Jesus tomou os pães. Jesus olhou para aquele menino e falou assim: me dá aqui, me dá esses 5 pães e esses 2 peixes, me dá aqui. E Jesus, ele multiplica, entrega para os discípulos, alimenta os seus discípulos, e os seus discípulos alimentam a multidão. Olha que coisa interessante. Se eu quero superar a crise, no momento que eu estou descansando em Deus, assentado, quietinho, Jesus, ele toma o controle da situação. Quando o ser humano, ele aprende a ficar em silêncio, Deus, ele toma o controle da situação. Irmão, como é maravilhoso você descobrir da soberania de Deus. Como é gostoso você aprender sobre o domínio de Deus e o controle de Deus sobre as nossas vidas. Como é maravilhoso quando você percebe que tudo que você fez não deu certo, mas um Deus todo-poderoso, ele toma o controle da situação e começa a mostrar para mim e para você o quanto vale a pena descansar nele.
E Jesus, ele toma o controle, ele pegou os pães e falou assim: ó, agora não está mais na mão desse moço, porque, irmão, enquanto está na sua mão, acaba. Diga para essa pessoa que está do seu lado assim, ó, enquanto está na sua mão, acaba. Mas quando está na mão de Jesus, multiplica, amém? Quando está na mão do homem, um homem calculista, um homem que diz sábio, que tem uma faculdade, que tem uma carteirinha, ele tem um diploma, quando está na mão dele, irmão, uma hora acaba, porque a vida do homem é passageira. Nós somos como a erva do campo, diz a Bíblia, que uma hora nós vamos morrer e tudo vai acabar, e a sua geração não vai fazer com tanto zelo igual você faz. Você sabe disso, eu também sei. Um dia isso vai passar, mas na mão de Cristo, na mão dele, a tendência não é acabar, a tendência é multiplicar. Se aquele menino caminhasse mais 2 dias, ele comeria aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes. Mas com Cristo eles puderam caminhar dias e dias e dias e dias, porque Cristo estava ali para multiplicar. Na sua força você vai andar 2 quarteirão, na força de Deus, irmão, você vai andar 2 milhas, você vai andar muito mais. Quando eu confio totalmente nas minhas questões, nos meus projetos, nos meus planos, a tendência é chegar uma hora e cansar. Mas quando eu confio em Deus, eu entrego minha vida no controle da mão de Deus, pode ter certeza, irmão, nós desfrutaremos de uma vida totalmente abundante. Versículo 12, já estou finalizando. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Versículo 11, irmão, quando fala que Jesus multiplicou e eles se alimentaram, a Bíblia diz que eles comeram tanto que eles queriam. Olha que coisa, eles comeram tanto que eles queriam, eles comeram à vontade. E o versículo 12, depois que eles estavam saciados, Jesus olha para eles e fala assim: olha, vocês estão vendo um monte de pedaço de pão, de pães e de peixes que estão caídos no chão? Recolhe todos esses pedaços agora, recolhe tudo. Quer vencer a crise? É hora de recolher os cacos. Que é isso, pastor? Quer vencer crise? É hora de recolher os cacos. Tudo que eles comeram, eles largaram uns pedacinhos para trás. O que faz eu vencer crise é quando eu olho para trás e eu vejo coisas que para trás ficaram. Como dizia Paulo: deixando-me as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo que é Cristo. Quando eu olho para as coisas que ficaram para trás, eu recebo força para lutar e para vencer, irmão. Porque as experiências que eu tive com Cristo no meu passado me dará força para me vencer no dia presente. Jesus olha para os seus discípulos e fala: recolhe esses pedaços que ficaram para trás, que sobraram. É hora de recolher os cacos, irmão. Até no financeiro é assim, às vezes está duro lá, você recorre o cofrinho, cata as moedas, está com vontade de chupar um picolé, o sorveteiro passou no portão da sua casa, cata as moedas das crianças que estão no cofre lá e chupa um picolé. Recolhe tudo aquelas moedinhas que sobrou um dia. Não é assim? Um dia que eu levei minha menina numa loja aqui no shopping, numa loja de brinquedo, e ela tinha 2 potão e ela tinha enchido de moeda aqueles potão. E eu falei assim: isso aqui vai ser o dinheiro do seu presente. Irmãos, ela chegou com tanta alegria, com 2 pacotes de moeda assim na loja. E a hora que eu entreguei, na hora eu já vi o rosto da moça assim, vermelho. Acho que ela ficou sem graça de ver tanta moeda. Aí logo veio a patroa, eu achei que ela não tinha gostado, né? Aí veio a patroa e falou assim: rapaz, que bênção, né? Um monte de moeda dessa, salvou a gente, viu? Mas eu acho que ela ficou meio desajeitada em falar alguma coisa. 2 sacos de moeda, né, irmão? E para contar todas aquelas moedas ainda, tinha mais de 350 reais de moeda, 10 centavos, 20 centavos. Eu falei: meu Deus do céu, né? Eu não ia gostar de contar, né? E ela comprou o presentinho dela e saiu. E lendo esse texto eu lembrei disso, porque às vezes a gente recolhe aquilo que sobrou, né? E um dia vai servir para nós no futuro.
Quantas coisas você passou e de repente você pronunciava assim: meu Deus, eu fiquei entre cacos, eu fiquei no bagaço, eu fiquei só no pó, eu não consegui vencer isso. Você vai olhar para esse passado e Jesus está mandando você recapitular coisas hoje. Olhar para aquilo que sobrou um dia no teu passado. Isso vai servir para você uma experiência hoje para conquistar algo e para vencer algo na sua vida. Quer vencer a crise? Olha para aquilo que sobrou um dia na sua vida. Olha para aquilo que ficou no teu passado. Tem muita gente que não gosta de lembrar do passado porque é muito triste. Mas o que nos faz prosseguir, irmão, é lembrar de onde nós éramos, como nós vivíamos e o poder do Deus maravilhoso que nos resgatou daquele lugar. E para finalizar, eles recolheram e encheram 12 cestos. Com Deus não há miséria. Então, se você está achando que só porque nós estamos vivendo uma crise, eu quero dizer para você, irmão, se você é um seguidor de Cristo, se você renuncia, se você habita no esconderijo do Altíssimo, se você se assenta e descansa em Deus, se você não é uma pessoa calculista, se eu e você não somos pessoas totalmente focadas nas razões humanas, mas se nós recapitulamos coisas das nossas vidas, nós vamos comer o tanto que nós queremos, nós vamos desfrutar das bênçãos de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O Deus que tem todo o poder, irmão, é o Deus que está sobre nós. Amém? Há possibilidade de uma oração ainda, pastor? Gostaria que você se colocasse em pé. Só você que quer vencer essa crise que você está passando. Já aprendemos o segredinho na Bíblia Sagrada, mas eu quero orar por você que quer vencer essa crise. Eu gostaria de chamar você aqui à frente. Você que quer vencer essa crise, vem aqui à frente. Não precisa falar para ninguém qual é a sua crise que você está vivendo. Tem gente que vive crise de identidade, mas eu quero te dar a oportunidade hoje de se prostrar diante do Senhor, e que nós venhamos vencer isso. Que nas suas orações nessa noite você diga: Deus, eu quero ser curado dessa crise, eu quero vencer essas aflições, eu quero superar todas essas dificuldades. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, ó Deus, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço por esta igreja, te agradeço pelos pastores que de coração aberto nos recepcionaram nesta noite. Lablai chorio remanchonaraya sebrei choyo cremandaraya sereio chorebandayas. Ariklai choyo remantonablas chorkyo serei mandaya so de candarablaso. Tu és um Deus que conhece as nossas vidas. Tu és um Deus que conhece os nossos corações. Tira do íntimo da tua alma, irmão, essa oração. Adentra no esconderijo do Altíssimo. Adentra no santuário de Deus pelo novo e vivo caminho. Dê liberdade ao Espírito de Deus nesta noite. Não espere ninguém colocar as mãos sobre a tua cabeça, mas que essa presença maravilhosa do Espírito Santo, que não é por mim que sou um homem falho, que não é por humanos, mas é por Ele mesmo, um Deus que existe por Ele mesmo, um Deus que vence as dificuldades, um Deus que nos ajuda, um Deus que luta as nossas causas, um Deus que batalha as nossas lutas, um Deus que estende as mãos para a sua igreja, um Deus protetor, um Deus zelador, um Deus magnífico. Pai, quantas crises nós vivemos todos os dias, quantas lutas, Senhor, nós temos passado, quantas pessoas tristes, amarguradas, Deus, preocupadas, ó Pai. E às vezes nós ficamos tão focados nessas dificuldades que nós esquecemos de visualizar, ó Deus, a superação e a vitória, Pai, sobre essas dificuldades.
Eu peço para o Senhor nesta noite, que o Senhor nos dê força para praticar a Escritura Sagrada, para vivenciar aquilo que foi pregado, Senhor, para vivenciar aquilo que é anunciado pelo Senhor, aquilo que é anunciado por Ti, ó Deus. Crises pessoais, ó Deus, crises, ó Deus amado, dentro das nossas vidas, Pai. Crises que envolvem o velho homem, Senhor, e o novo homem. Fortaleça, Deus, os nossos relacionamentos contigo nesse lugar. Fortaleça, Senhor, os nossos relacionamentos contigo, Pai. Fortaleça, Deus, os nossos relacionamentos. Queremos abraçar a Ti nesta noite, queremos abraçar o Senhor. Queremos habitar, Senhor, habitar na Tua presença, habitar, ó Deus, diante do Teu altar. Eu Te agradeço por isso, Deus, e Te louvo, Senhor, pela Tua bondade, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pastor Júnior, pastora Paula, bem.